Olá a todos. No programa de hoje vamos falar sobre contencioso tributário com a doutora Fernanda Moleia, ela que é licenciada em Direito e mestre com especialidade na área de Direito Penal, advogada e docente universitária. Doutora Fernanda Moleia, fale-nos mais sobre si. Quem é a doutora Fernanda Moleia? Bom, eu sou advogada. Acho que é melhor começar por aí, que é a atividade que eu exerço continuamente. Eu sou advogada sênior do escritório Manuel Gonçalves Advogados. Já estou no escritório há 10 anos, ou seja, há 10 anos que exerço a advocacia. Fiz o curso de Direito pela Universidade Católica Portuguesa e também fiz o mestrado pela Universidade de Coimbra, de Portugal. Tenho estado a trabalhar na área da docência já há alguns anos também, já lá vão, 14 anos. Tenho trabalhado mais profundamente, pelo menos nos últimos 10 anos, em Direito Comercial, que é a área onde já tenho algumas publicações, em revistas, livros. E nos últimos anos, fruto da reforma fiscal, fui impelida a entrar para a área do direito tributário, mais precisamente contencioso tributário, que foi a partir dessa altura que começamos a ter muita demanda, empurraram-me para esta área e a partir daí descobri uma nova paixão e tenho estado a trabalhar nisso até agora. Pois. Doutora Fernanda, qual é a importância do contencioso tributário? Bom, nós conseguimos perceber a importância do direito do contencioso tributário quando fazemos a ligação primeiro com o direito tributário. Na verdade, o contencioso tributário é um conjunto processuais dirigidos ao Tribunal Judicial, e não só, vamos esmiuçar mais um bocadinho isto, mas, no fundo, servem para o contribuinte socorrer-se destes processos para fazer valer os seus direitos quando considere que uma decisão violou algum direito seu ou, pelo menos, não foi justa, tendo em conta as circunstâncias da decisão ou as circunstâncias da tributação. No fundo, é disso que se trata. Bom, qual é a importância do contencioso tributário? Como eu disse, temos que olhar primeiro para o direito tributário. O direito tributário é um direito de restrição. Ele restringe um direito que a Constituição entende ser um direito fundamental do cidadão, que é o direito ao patrimônio. E o direito tributário vai exatamente nisto que é o patrimônio do cidadão, que resulta da iniciativa, que é também protegida pela Constituição, e vai lá, e nós poderíamos dizer viola, mas não viola, porque a Constituição teve o cuidado de prever normas que garantem que este retirar do patrimônio do cidadão para o Estado com objetivos específicos fica salvaguardado. Mas essa previsão que a Constituição faz ainda não é tudo. É apenas um início, um dizer que podemos fazer isto, podemos tirar parte do patrimônio do contribuinte, do cidadão, para os cofres do Estado. Mas a seguir vem a lei ordinária e dar seguimento material a este comando constitucional, que no fundo é o processo constitucional, o processo tributário, que é dizer, vamos retirar sim esse patrimônio conforme está previsto na Constituição, mas em que moldes vamos fazê-lo? Como vamos fazê-lo?
respeitando que princípios? Como é que nós vamos respeitar materialmente aquela permissão excepcional dada pela Constituição? Aí está a importância do procedimento do contencioso tributário. Ou seja, só um Estado que se quer entender como de direito democrático é que pode e deve dar continuidade através do contencioso tributário. É o contribuinte saber que existem mecanismos legais previstos na lei que o vão ajudar a repor a legalidade ou, pelo menos, a justiça fiscal em situações concretas que se sinta lesado. Como é que avalia o contencioso tributário no atual contexto angolano? Bom, com a reforma tributária que vem desde a criação do PERT em 2014, culminou com os normativos jurídicos tributários que agora estão em vigor, houve uma grande necessidade e o executivo angolano espelhou essa necessidade, aprovando tanto no Código Geral Tributário quanto nos concretos procedimentos, como o procedimento administrativo, o processo judicial, no processo da transgressão, no processo de execução, enxertou lá garantias de que todo o processo vai correr de modo a que sempre se verifique a justiça fiscal. Se me perguntar se o que está feito agora é tudo, vou lhe dizer que não. Ainda não é tudo. Mas temos importantes comandos que nos permitem hoje iniciar um trabalho ao encontro da excelência. Um exemplo que eu acho interessante é o fato de termos ido buscar o que as outras legislações já faziam, mas que nós ainda não tínhamos feito, que o fizemos a partir de 2014, e buscar princípios próprios do direito penal, próprios do processo penal, e levá-los para o contencioso tributário. O processo penal, pela natureza, é daqueles processos que têm maior normas garantísticas de todo o direito. E veja que o nosso contencioso tributário foi buscar estes princípios e levou-os para o contencioso tributário. E um dos princípios que eu acho interessantes, que agora temos, e que acho que a administração tributária deveria ficar atento a este princípio, não só naquilo que é a forma, mas também no conteúdo, no âmago do princípio, é o princípio da verdade material que agora temos em contencioso tributário. Ou seja, este princípio de descoberta da verdade material é um princípio tradicional do direito penal, mas agora temos em contencioso tributário, e este princípio vem auxiliado com o princípio do inquisitório, ou seja, a administração tributária tem aqui duas ferramentas para não cometer injustiças. A aparência do direito não pode bastar e não deve bastar. Os comandos que são dirigidos a um juiz penalista, por exemplo, agora são dirigidos à administração tributária. Ou seja, quando a administração tributária, em situação de dúvida, quer penalizar ou multar um contribuinte, é muito importante que verifique a justeza desta tributação. É importante que faça todo o expediente necessário para descobrir o que efetivamente é verdade. Porque o que temos notado até agora é, por um lado, uma administração tributária ainda em processo de adaptação àquilo que são a legislação, a dinâmica, e, por outro lado, temos também um contribuinte que também está em processo de adaptação.
Neste processo em que temos duas partes que estão em adaptação, é normalíssimo existir uma zona de fronteira em que não sabemos exatamente se houve intenção para se chegar àquele resultado ou simplesmente aquele resultado resultou simplesmente de erros de lançamento, erros contabilísticos. E esse comando de descoberta da verdade material obriga a administração tributária a olhar para além do que aquilo que aparenta. Aparenta isto, tudo muito bem, mas vamos ao fundo, vamos investigar. O princípio do inquisitório diz isso, vamos perguntar, vamos ver mais documentos até chegar à raiz daquele problema. E aí tributar em função da justiça fiscal. Sim. A importância neste momento, a importância é que temos agora uma situação potencial em que o Estado angolano pode se afirmar não apenas um Estado de cidadãos, mas um Estado pelos cidadãos. Um Estado em que os cidadãos têm a oportunidade, através do processo do contencioso tributário, têm a oportunidade de dizer: não concordo, isto não deveria ser feito assim, isto podia ser feito assim. E se nós olharmos para a forma como está hoje em dia o processo construído, sim, é possível chegarmos lá. Já estamos lá? Ainda não, mas temos condições para chegar lá. Temos primeira fase em que o contribuinte discute ou conversa com a administração tributária. E nesta fase, a administração tributária, se pautar pelo princípio da colaboração entre as duas partes, ouvir o contribuinte e ouvir, não estou a dizer cumprir o comando formal de ouvir, mas cumprir o comando material de ouvir e ver aquilo que o contribuinte traz. E, por outro lado, o contribuinte também entender o que é que está na raiz da indagação da administração pública. Há uma possibilidade das duas partes conversarem, das duas partes chegarem a acordo sobre aquela decisão que a administração tributária, no final, vai ter que chegar.